Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido. Tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite, amigos da Rádio Fraternal. Muito bom estarmos aqui novamente para mais um Evangelho no Lar. É muito gostoso esse ambiente que a gente vivencia, porque o Evangelho é como se fosse uma luz que a gente faz brilhar em nosso lar. Então, esta luz se faz aqui presente a todos nós que estamos reunidos para isso e na casa de cada um de vocês. Nós sempre iniciamos o Evangelho com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do trecho contido no capítulo 20 do Evangelho, Trabalhadores da Última Hora. Depois da leitura são feitos os comentários. Todo o roteiro para o Evangelho no Lar está na página da Rádio Fraternal. Então, aqueles que quiserem acompanhar, quiserem saber como faz no lar, é só recorrer a esse roteiro na fraternal.net.br. E lá consta toda a orientação para se fazer o Evangelho em casa. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de dizer desta importância do Evangelho e de uma pintura que um dia eu vi, retratando o culto do Evangelho no lar. Eu vou tentar descrever para vocês como era essa pintura. Estava numa sala, reunido em volta de uma mesa, uma família, né? Cada qual ao seu lado tinha um mensageiro espiritual. Do teto jorrava uma luz muito forte sobre todos, tanto os encarnados como os desencarnados. E à frente, reunidos, a sombra desenhada de vários espíritos aprendendo, absorvendo aquele momento do Evangelho. Então, assim, é um retrato muito bonito que certa vez eu vi, que eu penso que retrata perfeitamente aquilo que significa o Evangelho em nosso lar. Nós estamos dando assistência a toda a família e assistência àqueles amigos que também vêm em busca de auxílio, que também vêm em busca de esclarecimento. E somos assistidos pelo plano maior, somos assistidos por Deus, por Jesus, que conosco caminha, nos dando todo o fortalecimento para aquela semana, para os dias de trabalho, para a nossa vida, para o nosso lar. Então, o culto do Evangelho é algo muito importante, é algo que nos alimenta espiritualmente. Por isso que aqui na rádio a gente se preocupa em tentar passar essa informação para todos e buscamos também, através deste Evangelho, fortalecer todo este trabalho de divulgação do Espiritismo. Então, vamos iniciando os trabalhos desta noite, primeiro com a prece das crianças. A Mara fará a prece de abertura, a Kátia fará a leitura do trecho do Evangelho, depois nós abriremos os comentários gerais, prece final, antes da prece final, as vibrações que o Ricardo vai fazer e, por último, a prece final que a Maria fará. Então, vamos iniciar o Evangelho desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui. Então, vamos todos unidos uns aos outros, nos ligar aos mensageiros do Evangelho no lar. A equipe de Bezerra de Menezes, imaginando a tantos benfeitores que estão presentes em cada um dos nossos lares, iluminando, como disse a Patrícia, iluminando a cada um. Vamos juntos nos elevar mais ainda até Jesus Cristo, nosso Mestre, e abrir as portas do nosso lar, para que Jesus entre e irradie a sua divina luz em cada cômodo, cada ambiente. E vamos igualmente imaginar essa luz iluminando, fortalecendo a cada um de nós, a cada ente querido. Vamos pedir a Jesus para que permaneça em nosso lar em todo momento, nos amparando e nos auxiliando. Te agradecemos muito, Jesus, por estar sempre ao nosso lado para todos os momentos em que necessitamos, em que lembramos e os momentos que não lembramos da sua presença. Que possamos estar unidos a você, Jesus, sempre. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da sexta hora e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornando a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós todo dia ociosos? Responderam-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia
e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Item 2. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar. Quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e que não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepulias? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade. O que será dele? Será suficiente dizer, à última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia, para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires mais bem disposto, vem procurar-me, e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos vieram quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite. Eis chegado, agora, o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Os trabalhadores da última hora. Quando a gente lê esse trecho do Evangelho, né, a gente fica pensando: puxa, que justiça há naquele que trabalhou menos receber a mesma coisa. Então, aos nossos olhos que são maus, como diz aqui, parece injusto. Mas se a gente observar com a clareza do espírito e entendendo que aqui a oportunidade do trabalho é uma nova existência, uma nova encarnação, como o espírito aqui, né, no esclarecimento nos coloca, a gente vai ver que, na verdade,
é justo porque não houve má vontade. Só houve a falta de oportunidade. Então, quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas, né, por nossa vontade, mas quantas vezes também gostaríamos de fazer e não temos a oportunidade? É claro que nós sabemos que nós somos aí livres para escolher. As escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos se vamos ou não trabalhar na vinha do Senhor. E sempre nos é dado a oportunidade. Deus nos convida ao trabalho incessantemente. E qual é esse trabalho? Eu penso que o maior trabalho é o trabalho da nossa reforma interior, da nossa modificação, de a gente se depurar de existência em existência, procurando trabalhar no terreno fértil do nosso interior, da nossa modificação. O que não pode faltar realmente é boa vontade em relação a isso. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Jesus e trabalhar nesse terreno do nosso interior para nos modificarmos e para sairmos melhor de existência em existência. Aí sim é justo, né, que nos seja pago o salário igual ao de todos que tentaram, mesmo que isso seja feito depois de muito tempo, né? Porque sabe Deus quanto tempo estamos a caminho da nossa modificação, quanto tempo estamos tentando aí nos aperfeiçoar moralmente, mas sempre é tempo. Sempre é necessário o trabalho de boa vontade, o trabalho pautado no amor, na essência do ser, na nossa modificação interior. Então, é o que eu penso desse trecho, né, muito a grosso modo, mas é o que eu consigo perceber. Aberto os comentários. Boa noite. A essência desta parábola, eu vejo assim, que muitos estiveram aqui, muitas religiões. E essas religiões todas foram para quê? Para trabalhar o ser humano, nós como espíritos. E nenhum deles aceitaram o salário, né? Ou seja, não ao salário. Nós, espíritas, que somos trabalhadores da última hora, eu acho que nós devemos estar nesse trabalho de melhorarmos, de passar para o outro a melhora, de fazer a reforma íntima nossa, começar por nós, chegar ao final do dia e pensar assim, como foi o meu dia hoje? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa para alguém que o magoou, que ofendeu? Ou seja, será que eu falei uma palavra da qual eu não deveria ter falado? Sempre nos trabalhando em melhorar, aparar nossas arestas. E esses somos nós, os espíritas. Acredito eu que sejamos os últimos, que o salário de Deus não foi fracionado, deu para esse tanto, esse tanto. Deu para quem realmente quis seguir Deus, né? Que somos o bem e a reforma que devemos fazer assim. E assim, para florear um pouquinho essa parábola também, o Senhor, uma historinha, gente, aquela historinha que adoramos contar. O Senhor viajava para o interior e viu que a gasolina estava no finalzinho, né? Ele parou no posto de gasolina para abastecer, dar uma calibrada nos pneus, tudo. Enquanto ele descia para conversar com o frentista, o dono do posto, ele viu o senhorzinho sentado ali e ao lado dele um cachorro. O cachorro chorava, né? Ele olhava para o cachorro e o senhorzinho lá quieto. Bom, ele saindo impressionado com aquela cena e entrou no carro. Falou, não, deixa eu perguntar por que esse cachorro, né, chora. Aí chegou perto do senhorzinho e falou, esse cachorro é seu? Ele lhe pertence? Ele falou, não, esse cachorro aqui do posto. E todo mundo dá comida, todo mundo cuida. Por que ele chora tanto? É que ele está sentado numa tábua e na ponta desta tábua tem um prego. Se essa dor estivesse incomodando ele,
se essa dor estivesse doendo muito ele teria se levantado e procurado outro lugar. No momento que ele está chorando, mas não levanta, é porque ainda não incomodou. Então eu acho, comparando a nossa situação aqui de espíritas, é bem assim, ou então muita gente que às vezes está tão acomodado, tão na dor, tão olhando para si só, e não está vendo o ser humano, o outro irmão que está precisando de uma palavra, de um conforto, de uma ajuda espiritual. Aí fica depressivo, doente. E a nossa chamada aqui, ela é tão grandiosa. E assim, nós tivemos tanta oportunidade, e agora que o chamado nosso foi aceito, é trabalhar com vontade. Trabalhar e trabalhar. Pegando o gancho que a Maria comentou, nós temos, eu acho que ainda o péssimo hábito, todos nós, de quando realizamos uma tarefa, seja ela para fins lucrativos, para nosso ganha-pão material, ou até mesmo como realizamos algum trabalho beneficente para o ganha-pão do espírito, nós às vezes trabalhamos e ficamos olhando o que o outro do lado também está fazendo. E muitas vezes nós nos achamos mais merecedores por alguns motivos variados de cada um, porque começamos antes a nossa tarefa de auxílio, ou porque nos dedicamos muito mais tempo àquela tarefa do que o outro. E muitas vezes nos achamos mais merecedores quando nós vemos uns que estão chegando e querendo fazer também aquele trabalho, e a gente se sente o orgulho ruim, aquele orgulho ruim, achando que Deus está olhando por todo esse nosso trabalho, né? E a gente não vê que aqueles que realmente não tiveram oportunidades têm os mesmos direitos, exatamente os mesmos direitos que nós, de realizar as suas tarefas assistenciais, até mesmo econômica. Quando nós trabalhamos numa empresa, nós fazemos exatamente a mesma coisa que o outro e vimos que o outro ganha às vezes mais do que a gente. E a gente também faz esse tipo de comparação. E aqui o Senhor da Vinha deixa bem claro que é Deus, né? E a vinha é este planeta onde nós estamos aqui. E as oportunidades são diferentes para cada um dos trabalhadores. Elas vão surgindo de acordo com a preparação de cada um também. E deixa bem claro aqui no texto que aquele que se encosta por preguiça, esse daí não tem jeito. Esse vai ter que trabalhar muito depois ainda. Mas tem muitas pessoas, muitos irmãos, que têm o desejo de trabalhar, mas a oportunidade não chega até eles. E quando essa oportunidade chega, eles agarram essa oportunidade de uma forma que muitas vezes são mais merecedores do que nós que começamos há muito tempo. Porque a dedicação e a entrega é total. Então a gente tem que entender que somos sim merecedores do nosso dinheiro, do trabalho no final da nossa tarefa, assim como qualquer um outro, né? Então, que a gente possa trabalhar nessa vinha onde nós estamos inseridos, olhando para o próximo com carinho, com respeito, e auxiliando ele nas tarefas dele também, e aceitando também o auxílio daqueles que estão há mais tempo na tarefa, né? Auxiliando. E a gente vai aprendendo com eles e repassando esse aprendizado. É muito bonito. Isso aqui eu acho que é o que mais aproxima a bondade de Deus para com o homem, é esse texto aqui. Não existe distinção. Não existe diferença. Só existe a vontade do trabalhador. Assim, se você ganha aquele pouco salário e agradece, você vai ser recompensado lá no céu. Porque
você cumpriu a sua missão aqui no céu, aqui na terra, né? Mas se você fica reclamando, não agradece nada, não ajuda o próximo, não ama o próximo, você não vai ser recompensado lá no céu, porque você não cumpriu a sua tarefa aqui na terra. Mas, já se você agradece um pouco o salário, se você ajuda o próximo, ama o próximo, também agradece aquele pouco alimento, a sua família, mais um dia de vida, você vai ser recompensado no céu, porque Deus gosta disso, que você cumpriu a sua tarefa aqui na terra. E assim, como dizem, né, os últimos serão os primeiros lá no céu. E eu acho isso verdade. O que eu queria falar é que, assim, a gente tem que agradecer, é que eu não sou adulta, mas eu falo que a gente tem que agradecer, né, porque tem gente aí que tem um trabalho digno, e chega em casa, fica reclamando o dia inteiro, reclama do trabalho, fala que ganha pouco no trabalho. Mas, assim, tem tanta gente aí, pode até ter uma casinha, mas bem pequenininha, que não tem trabalho, não tem dinheiro. Mas se eu tivesse bastante dinheiro mesmo, eu chegaria na rua, numa casinha, né, que eu ver, e eu daria pelo menos um espacinho para ver se dá para criar uma loja. Aí eu ia ensinar a fazer as coisas, tudo, pelo menos para ganhar um dinheirinho extra para conseguir. Mas e vocês? A gente tem que agradecer pelo nosso trabalho, porque a gente pode até ganhar pouco salário, mas pelo menos a gente está trabalhando, a gente não está sem nada. Eu queria falar que tem muita gente por aí que não tem trabalho. Então, você que fica reclamando do seu dinheiro, você não ganha muito, tem muita gente que consegue um trabalho finalmente e tem um pouco, não ganha muito e... como posso falar? Não ganha muito e é agradecido. Aí você... E nesse texto aqui também tem tá falando sobre orgulho também. Você ser orgulhoso só porque você tem um salário bom, aí você não reclama. Mas aí quando você tem um salário ruim, você reclama. É a mesma coisa, só que com pouco dinheiro. Então, esse texto aqui é só pra você falar que você é agradecido. Você tem que ser agradecido. O que eu queria falar, né? Que assim, mesmo se quando eu crescesse tivesse um salário baixo, salário alto, pra mim, sabe, não vai importar isso. A única coisa que vai importar é eu conseguir um dinheiro pra mim conseguir pelo menos colocar comida dentro de casa, conseguir comprar as coisas que eu preciso, sabe? E não vale a pena ficar reclamando, porque o tempo de você estar reclamando aí já era o tempo de você já ter trabalhado e conseguido o seu salário. Então, eu vou agradecer sempre o que vai vir pra mim. O Deus, ele vai me dar aquele trabalho, porque ele vai achar que eu vou ter um dom com aquele trabalho. Ou seja, se ele pegar e falar assim, você vai trabalhar como uma garçonete, eu vou trabalhar como uma garçonete, porque Deus me indicou, falou que aquele seria um trabalho bom pra mim. Trabalho como uma garçonete seria muito bom, sabe? Porque eu fazeria o pedido, fazeria as coisas, entregaria, ganharia meu salário, compraria as minhas coisinhas, colocasse na mesa pra mim comer, ou para meus filhos, para o meu marido, para as pessoas que ficam dentro da minha casa, sabe? Então, pelo menos, o que vai importar é eu conseguir colocar as coisas dentro de casa. Não importa que o salário é de 1 milhão, de 1.000, de sei lá quantos reais,
O importa é que eu consiga colocar as coisas dentro de casa, sabe? E que vale muito a pena a gente trabalhar e se esforçar para isso, porque não adianta nada você ir trabalhar e fazer as coisas de fazer de qualquer jeito. Por exemplo, não vale você ser uma faxineira e limpar a casa de qualquer jeito. Não vai valer a pena, porque aí as pessoas vão deixar, sabe, de falar assim, tipo, ai, essa mulher, ela não limpa bem. Eu não vou chamar ela aqui para limpar minha casa, porque ela não limpa bem. Então, eu gosto, assim, de quando eu vou fazer as coisas, não faço nem pela metade. Eu faço tudo e faço direito. Tem uma parte aqui no texto que ele fala assim: desperdiçaste o teu tempo, esquecestes o que havias aprendido. Não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires mais bem disposto, vem procurar-me, e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Quando você lê isso, você vê como Deus é amor, né? Ele sempre está te abrindo uma oportunidade. Quando a gente deixa o orgulho, o egoísmo, esses nossos defeitos interiores falarem mais alto, esquecemos realmente qual é a nossa finalidade aqui, nesse orbe, nesta terra, que é amar, né? Que foi a lição que Cristo veio e nos trouxe, né? Amar uns aos outros, né? Como a ti mesmo. E quando a gente deixa isso de lado, né, é aí que ele está falando. Aprenda novamente, né, a fazer isso, a trabalhar na minha vinha, a trabalhar nesta terra, né, com os nossos irmãos. E aí quando você aprender, eu vou te dar novamente a oportunidade. Então, sempre lembre disso. Sempre há uma nova oportunidade, sempre há um novo caminho. Isso para tudo na vida, né? Então, é esse o meu recado. Sempre esteja aberto. Errou, acontece. Volta e vai para o teu caminho. Todo texto, eu aprendi que todo texto que a gente lê, devemos perguntar para nós o que ele quer nos dizer nesse texto. Nessa passagem, a sensação, a impressão que eu tenho é que Deus está nos dizendo, vocês são meus filhos, são iguais. Independente se você é mais inteligente que o outro, se você trabalha mais que o outro, porém, para mim, vocês são filhos amados e iguais. Eu não faço distinção. Se aquele que me conheceu e me reconheceu e trabalha na minha vinha, trabalha na minha seara há muito tempo, eu o amarei o tanto quanto aquele que ainda não me conhece. Porque dizem que a gente ama os filhos mais difíceis, porque eles precisam mais do nosso amor. Eu penso que Deus envia os seus filhos iluminados a ajudar os filhos menos, ou os mais necessitados. E nesse texto, a impressão que eu tenho, lendo ele, relendo, é isso. Que Deus nos ama por igual. Independente, minha condição social, a minha condição espiritual, a minha elevação ou não. O que basta é o quanto eu quero ficar perto dele. Mais alguém? Não, tudo que foi dito aqui tem muita sabedoria. Todos que colocaram de uma maneira muito sábia. Eu falaria assim mais do mesmo. Eu acho que eu só resumiria para mim, de tudo que foi dito aqui, que não importa o seu momento, mas que ele seja bem aproveitado a partir de que ele aconteça. A minha avó paterna, ela falava muito isso para mim quando eu era criança.
ela já partiu há bastante tempo, mas ela dizia: você saberá tudo a seu tempo. Então, a gente às vezes vê uma criança falando, as nossas aqui, né, vamos dizer que elas são especiais, né? Mas a gente vê uma criança falando apressadamente do que ela quer aprender e do que ela quer fazer. Então, a minha avó sabiamente dizia a mim: tudo acontecerá no tempo certo e a seu tempo. Então, é um pouco do que o Pai nos diz nessa mensagem, que nós teremos o nosso tempo, mas que aproveitemos esse tempo o máximo possível, porque ele é breve. Então, é esse resuminho que eu tiro para mim. Muito bom. O trabalho está aí. Há muito o que fazer, né? Cada um no seu tempo, cada um dentro da justiça divina, aprendendo aquilo que necessita. Mas temos muito o que fazer. Não adianta deixar para amanhã o que nós podemos fazer já. É sempre um momento de se trabalhar, de se fazer o melhor. Não fazemos na vida só o que gostamos, mas temos o dever de amar o que fazemos, fazer tudo com amor, com dedicação, com respeito a nós e ao nosso semelhante. Bem por aí, né? Então vamos para as nossas vibrações finais. Envolvidos neste ambiente de paz e de luz, nesta corrente de amor, com toda esta energia dos ensinamentos do Mestre, de todas essas palavras proferidas, que possamos juntos nos elevarmos com nossos amigos, queridos irmãos, e com Jesus, nosso Mestre, até Deus, nosso Pai. E a Ti, Pai querido, te rogamos que a vossa luz, que o vosso imenso amor por nós nos dê do amparo, da proteção, da paz e do equilíbrio. Que nosso Mestre querido, amado Jesus, responsável por nosso planeta, possa levar a todos os cantos a paz que conforta, o amor que fortalece, a fé que nos reergue, que possamos, com Jesus, vibrar por aqueles que sofrem, que passam pelos momentos difíceis, vibrar por aqueles que se encontram debilitados, física e espiritualmente. Dai-nos, ó Pai, do lenitivo, para que possamos ser úteis a este planeta tão doente, tão necessitado, tão desequilibrado. Que cada um nesse instante possa mentalizar aquele ente querido, aquela pessoa necessitada de auxílio, de amparo. E assim,
nesta corrente com Jesus. Levar as melhores vibrações para que possam se restabelecer. Obrigado, Jesus, Mestre amado, pela oportunidade de estar conosco. Obrigado, amigos, queridos irmãos, por nos acompanharem. Obrigado, Pai da vida, Pai de misericórdia. A prece final. E neste ambiente sereno, tranquilo, onde encontra a inocência dessas crianças, essa energia de paz, de amor. Queremos te agradecer, ó Mestre amado, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer por tantas bênçãos, agradecer pelo nosso dia, agradecer pela nossa chamada, Jesus, nosso trabalho na tua vinha, Jesus. Agradecer, Jesus, pelos teus ensinamentos e que possamos sair daqui, Jesus, fortalecidos, espalhar o amor, espalhar o exemplo que nos deste para cada um do nosso irmão, Jesus. Obrigada, amigo querido Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os amigos aqui presentes, os amigos do Evangelho no Lar. E obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. E com a prece que vós nos deixaste, vamos encerrando o Evangelho desta noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Então, amigos, encerramos o Evangelho no Lar desta noite. Antes de encerrarmos, vamos anunciar o ganhador do sorteio da semana passada. Mara? Foi a Jaqueline, DDD 31. Parabéns, Jaqueline. Boa sorte para cada um que se inscreveu e que está concorrendo. Como disse o texto de hoje, a cada um no seu momento, no seu tempo, cada um vai receber o seu presente. Com certeza, né? E inscrevam-se, participem da página da Fraternal. E compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. A rádio está em todas essas redes e pedimos que compartilhem. Aquilo que é bom é sempre bom ser compartilhado. Agradecemos o acompanhamento de todos, a presença dos ouvintes da rádio e desejamos uma excelente noite, uma excelente semana. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Obrigada.